Oi, pessoal. Estamos iniciando mais uma semana e essa semana vai ser uma semana de revisão. Então, eu estou gravando esse videozinho para ajudar aqueles alunos que não estão compreendendo o assunto e estão tendo dificuldades, né, em compreender. Então, aí a gente tem na tela a página do livro de vocês, que é a página 42, e é justamente onde a gente inicia o estudo dos tecidos do nosso corpo. Nós estamos estudando os tecidos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho como é que surgem esses tecidos do nosso corpo. Bem, pessoal, a gente estudou em sala que tudo se origina da célula, certo? Então, como a célula ela é a unidade fundamental, funcional, estrutural do nosso corpo, então, do mesmo jeito, para se formar os tecidos, esses tecidos eles iniciam lá na formação inicial do nosso organismo, ou seja, através da célula chamada célula zigoto, que é a célula embrionária, certo? Gerada através do processo da fecundação, ou seja, através de duas outras células já existentes, que é a célula do gameta feminino e a célula do gameta masculino, ou seja, então, a partir daí, quando essas duas células se unem, há a formação de um novo ser, que é o zigoto, certo? Para a gente entender melhor isso que eu tô falando, é quando sua mãe engravida, tá? Então, para sua mãe engravidar, ela teve que ter o contato com o seu pai. Então, seu pai doou para sua mãe o espermatozoide, certo? Através da fecundação. E aí, a sua mãe foi fecundada, certo? E aí, ela gerou um novo ser, que é o zigoto, que é o bebezinho que está na barriga da sua mãe, né? Tô falando assim, sua mãe, para a gente entender melhor. E aí, esse zigoto ele vai se desenvolver durante 9 meses, claro. E aí é justamente nesse processo de desenvolvimento do zigoto, dessas células embrionárias que está formando esse novo ser, como mostra aqui, ó, o esqueminha aqui no livro. Vamos lá acompanhar. Primeiro a gente tem o zigoto. Claro que ao longo do desenvolvimento embrionário vai acontecer as divisões celulares. E é justamente nesse processo de divisão celular que acontece o surgimento de novas células, e essas células elas possuem funções específicas, certo? E aí a gente tem aqui, ó, várias células iguais. Mas aí acontece o processo de diferenciação celular, onde cada célula vai ganhando uma função. E é justamente aí que acontece a formação dos tecidos, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, 3 tipos de tecido super importante: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido muscular, certo? Esses 3 tecidos, todos eles reunidos, eles formam o quê? Os nossos órgãos, tá? Por exemplo, o esôfago, o estômago, o intestino. E aí, ó, a gente tem aqui a imagenzinha, ó. Os órgãos, eles vão sendo formados porque eles vão sendo cobertos por esses tecidos e ganhando forma. E aí, claro, né, o conjunto de todos esses tecidos vai formar o quê? Vai formar o nosso organismo com diversas funções, certo? E aí, esses órgãos, eles formam um sistema. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, o sistema digestório. E aí, é assim que a gente tem a formação do nosso corpo. E, resumidamente, tá? Eu sei que essa explicação é um pouquinho complexa, porque ela vai falar de processos de meiose, de mitose, de divisão celular, que ainda não é assunto de 6º ano, mas é só para vocês entenderem como é que acontece o surgimento dos tecidos. Então, só recapitulando, tudo acontece, certo? Com o processo de fecundação de células já pré-existentes. Que células são essas? O gameta feminino, certo? Que é o óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, através do processo de reprodução, né, acontece a fecundação. Ou seja, quando 2 indivíduos, um homem e uma mulher, se unem, certo? E passa pelo processo de relação sexual, vai acontecer a formação de um novo ser, certo? Então, esse novo ser se chama zigoto. E aí, esse zigoto vai levar um período de 9 meses para se desenvolver. Esse zigoto vai ser um ser,
indivíduo. E aí, durante esse processo de divisão celular, durante esse período de formação desse novo indivíduo, vai acontecer justamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. A diferenciação celular, que é quando as células vão ganhando formas e funções. E aí elas formam os tecidos. Os 3 tecidos mais importantes, todos são importantes, mas nós temos 3, que são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Claro que a gente vai estudar vários tipos de tecido epitelial, vários tipos de tecido conjuntivo e também de tecido muscular. E aí esses tecidos, eles vão formar os nossos órgãos, que por fim vai formar os sistemas e os sistemas vai formar o nosso organismo por completo, certo? Então é nesse processo que surgem os tecidos, tá bom? Continuando, né? E aí nós temos 4 tecidos que formam todo o nosso corpo. O livro de vocês, ele dá ênfase justamente ao tecido epitelial, ao tecido conjuntivo, ao tecido muscular e o nervoso, certo? Aí na tela está a página do livro de vocês, a página 44, que é justamente onde a gente inicia o estudo do tecido epitelial, né? Ou tecidos epiteliais. Então, olha só para a gente recapitular, os tecidos epiteliais ou simplesmente epitélios, eles são formados por células que ficam, certo, firmemente aderidas umas às outras. Ou seja, são células que ficam justapostas. Olha aqui para minha mão. É como se uma célula ficasse coladinha uma à outra. Então, é o tipo de tecido onde a gente não tem muito espaço, certo, para substâncias no nosso organismo. Então, é um tecido, como se eu pudesse dizer para vocês que é um tecido arrochado, tá? É um tecido que as células ficam uma sobre a outra e elas ficam muito juntinhas uma da outra, impedindo, certo, que um material extracelular ou intracelular corram, né? Se dispersem em meio a essas células, certo? Então, não existe praticamente substâncias entre essas células. Porém, pessoal, o tecido epitelial, ele é dividido em 2 grandes grupos, ou seja, tem mais 2 subdivisões, que nós vamos ter os epitélios de revestimento, ou seja, tecido epitelial de revestimento, e o tecido epitelial glandular, tá? Então, como o próprio nome diz, o tecido epitelial de revestimento é aquele tecido que tem como função revestir toda a parte externa do nosso corpo, certo? É a nossa pele, gente. O tecido epitelial de revestimento é um dos maiores tecidos. Por quê? Porque é ele que cobre o nosso organismo por inteiro, o nosso corpo. Então, se você tocar aqui, ó, no seu rosto, na sua pele, tudo isso é tecido epitelial de revestimento, tá? Então, além dessa parte externa do corpo, dele recobrir, dele revestir, ele também reveste algumas superfícies internas, como é o caso da boca. Essa parte interna da nossa boca também é tecido epitelial de revestimento. Nariz, esôfago, estômago, intestino, enfim, são várias partes do nosso organismo que o tecido epitelial de revestimento faz essa proteção, tá? E aí nós temos também os epitélios glandulares. A gente já tá dizendo, glândula, vem de glândula, tá? São justamente um tecido com células especializadas, que essas células, elas produzem substâncias, e essas substâncias, elas são liberadas, ou seja, produzem secreção, gente. Vou dar um grande exemplo. As células sebáceas, as glândulas sebáceas, que eliminam gordura. Por exemplo, a espinha do seu rosto. Quem já teve espinha? Né? Eu já tive várias espinhas. Então, quando a gente espreme a espinha, sai um líquidozinho, né? Então, isso é uma glândula sebácea. Por quê? Porque ela produz uma substância e essa substância ela é liberada. Vou dar outro exemplo que o próprio livro cita. As glândulas sudoríparas, certo? O que é isso, professora? Sudoríparas. Bem, gente, são as glândulas que eliminam o suor. Então, quando a gente corre, quando a gente faz atividade física, nós estamos eliminando secreções, e é justamente o tecido epitelial glandular que faz com que essas glândulas produzam e liberem essas secreções, tá? A gente vai ver outros exemplos também.
E aí, nós temos uma imagenzinha aqui no livro de vocês, onde a gente consegue ver uma ilustração, tá? Do tecido de revestimento. Então, aí você tem o corpo com várias partes, as quais o tecido epitelial de revestimento protege essas áreas do corpo. Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos o epitélio estratificado pavimentoso. O que é isso, professora? Que negócio difícil. Não é difícil não, tá, gente? Isso é só o tipo de célula de revestimento que cobre a nossa parte do braço, tá? Então, essa parte meio muscular, quando a gente malha essa parte aqui do nosso braço, ó, é um tecido epitelial de revestimento, mas que ele ganha esse nome estratificado pavimentoso porque as células, elas são estratificadas, meio que deitadas, uma sobre a outra, né? E são tipo pavimentadas. Então, é o tipo de tecido que recobre essa parte da pele. Nós temos também o epitélio simples, cilíndrico, ou seja, é como se a célula ela fosse tipo estiradinha, né? Então, é o tecido da barriga, né? Da barriga não, assim, da parte intestinal, certo? Então, são células, percebam, mais alongadas, certo? Mas lembrando, todas muito juntinhas uma da outra. E aí nós temos também o epitélio simples pavimentoso, é uma camada mais superficial, mais fininha, apenas com uma camada de célula, e é justamente onde recobre a parte também aí do nosso pulmão. E aí, por fim, nós temos toda essa parte aqui, ó, da faringe. Nós temos o epitélio pseudoestratificado, certo? Ciliado, que é justamente o epitélio que tem os pelinhos, né? Tem as células também pavimentosas, estratificadas, mas percebam que esse tecido, ele tem um pelinho aqui na parte superior. Por quê? Porque é justamente o pelo, as partes ciliadas que a gente tem aqui na nossa faringe, que impede também que a gente engula poeira. Então, ou seja, pega o tecido do nariz e desce pela faringe, é o tecido ciliado. Então, na verdade, é só para a gente entender que o tecido epitelial de revestimento, ele tem a proteção de revestir, de impedir a perda excessiva de alguns líquidos, como, por exemplo, a água excessiva. Então, e tem a função também de secreção. Por quê? Porque as glândulas, o tecido epitelial glandular faz essa produção de secreção. Então, as três principais funções do tecido epitelial é isso: revestimento, certo? Proteção do nosso corpo, também contra a perca excessiva de líquido e também a produção de secreção. E aí a gente consegue ver aqui, ó, o tecido, né? A gente vê aí cada um desses tecidos. Eu não vou me ater a cada um deles, mas porque vocês já fizeram a leitura, mas vocês conseguem entender aí como é que são formadas as células do tecido epitelial simples, pavimentoso, do pseudoestratificado cilíndrico, porque o que diferencia um tecido do outro, gente, é só a forma da célula, tá? Mas a função dele é a mesma, é de proteger aquela parte do teu corpo. Continuando, o tecido epitelial glandular, pessoal, é justamente o epitélio, ou seja, uma parte do tecido glandular que produz secreções. E essas secreções, elas acabam formando as chamadas glândulas, tá? Há 3 tipos de glândulas no nosso corpo, que nós temos as glândulas exócrinas, certo? Que são aquelas glândulas que eliminam, né, para fora do nosso corpo determinadas secreções. Nós temos as glândulas endócrinas. Endócrinas vem de dentro, né? São aquelas glândulas que eliminam secreções dentro do nosso organismo. E nós temos algumas glândulas mistas, né? Como o próprio nome diz, é mista, faz as duas coisas. E aí nós temos como exemplo das glândulas exócrinas, como eu já citei, a glândula sudorípara, que é a glândula que elimina o suor, e a sebácea, que é a glândula que elimina sebo, né? Como eu citei, a espinha do nosso organismo, do nosso corpo, perdão. E aí nós temos as glândulas endócrinas. Bem, a glândula endócrina, gente, ela justamente produz hormônio, tá? Todos nós temos vários tipos de hormônio. Por exemplo, o homem tem o hormônio específico da testosterona, só quem tem esse hormônio é o homem. A mulher tem vários hormônios, mas eu vou citar a progesterona, né? Que são hormônios
específicos. E aí, esses hormônios, quando eles são produzidos, eles são lançados no meio extracelular, ou seja, no meio das nossas células, né, passando para o nosso sangue. E aí, gente, os hormônios, na verdade, eles são substâncias produzidas em uma glândula. E aí, essas glândulas, ela atua sobre outras glândulas, tá? E aí, por exemplo, nós temos como um grande exemplo a glândula da tireoide, né, que é uma glândula endócrina, ela libera hormônios para o nosso organismo. E aí, quando essa glândula da tireoide, ela fica bem aqui próxima do nosso pescoço, ela fica localizada mesmo aqui no nosso pescoço. E aí, quando essa glândula ela não produz os hormônios necessários, né, para o desenvolvimento de várias atividades do nosso corpo, é necessário até fazer a reposição desses hormônios, tá? E aí, por exemplo, a mulher mesmo, quando ela não tem esse hormônio, quando ela não produz o hormônio da progesterona, ela vai ter o quê? Dificuldade de engravidar, dificuldade na hora de possuir, de querer passar por uma gestação. Então, não esqueçam, exócrinas, glândulas exócrinas, são as glândulas que liberam secreções fora do corpo. Endócrina são as glândulas que eliminam secreções no meio extracelular, intracelular, dentro do nosso organismo. E as glândulas mistas, elas são formadas por glândulas exócrinas e endócrinas, né, como o próprio nome diz, é mista. Então, na espécie humana, nós temos um grande exemplo que é o nosso pâncreas, né? O pâncreas, ele é uma parte do nosso organismo que fica bem próximo ao sistema digestivo, né? Fica ali perto do estômago. E aí o pâncreas, ele acaba produzindo enzimas digestivas que elas atuam, né, lá no nosso intestino, ajudando justamente no processo da digestão. Então, elas produzem hormônios como a insulina, como o hormônio do glucagon, e são lançados no nosso sangue, né? E esses hormônios, eles participam do controle do açúcar no nosso organismo. Então, a insulina, ela reduz o quê? As taxas de açúcar, que não podem aumentar. Então, uma glândula atua sobre outra, tá? Então, é bem importante o pâncreas poder eliminar essas substâncias no nosso intestino, porque são hormônios importantes e que o nosso organismo precisa, tá? Então, o tecido, só recapitulando, o tecido epitelial, certo? Ele é super importante, porque ele atua no nosso organismo como uma barreira física, né? O que é uma barreira física? Eles impedem que o nosso corpo perca substâncias, tá? Além de tudo, eles atuam como um tecido que absorve, né? Um tecido que absorve nutrientes e oxida esses nutrientes no nosso organismo. E aí é importante a gente salientar, tá? Que nós temos dois grupos. O tecido epitelial de revestimento, que é responsável por revestir todo o nosso corpo, como é o caso da nossa pele, inclusive vários órgãos internos, e com grande função, barreira de proteção, né? Absorção de nutrientes, impede a evaporação da água no nosso corpo, enfim, certo? E nós temos também o tecido glandular, que é o tecido que produz substâncias para o nosso organismo e substâncias importantes, como é o caso dos hormônios, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Essa foi a revisãozinha sobre tecido epitelial. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre tecido conjuntivo. Bem, o tecido conjuntivo, gente, ele tem grande importância também no nosso organismo. A gente viu o tecido aqui, o tecido epitelial, ele protege. Já o tecido conjuntivo, ele vai apresentar diversos tipos de células imersas no nosso corpo, né? Só que ele tem uma diferença do tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido onde as células são juntinhas umas das outras, com pouco material extracelular e intracelular. Já o tecido conjuntivo, nós vamos encontrar células soltas, células afastadas umas das outras, tá? E aí também é um tecido com uma grande quantidade de matriz extracelular, que acaba sintetizada pelas próprias células do tecido. Então, nós temos aí uma figura,
certo? Com os vários tipos de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido adiposo, tá? Percebam aqui, ó, o tecido adiposo. Nós temos o tecido ósseo, tá? Claro, já vem de osso, a gente sabe. Nós temos o tecido conjuntivo denso e nós temos o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, cada um desses tecidos, eles são extremamente importantes e a gente consegue observar aí na imagem aonde cada tecido desse está localizado no nosso corpo, né? E aí a gente consegue entender melhor a função de cada um deles. Então, vamos lá. No tecido adiposo, gente, que foi até o tecido citado na atividade da aula passada, na verdade, é um tecido onde as células elas são arredondadas, né? E aí são as células que armazenam gorduras. Então, sempre que falarem para vocês sobre tecido adiposo, você vai relacionar esse tecido às gorduras do teu corpo. Então, é aquele tipo de tecido onde as células elas vão absorver gordura. É um tecido, um material extracelular, ele é menor em relação aos demais tecidos. Por quê? Porque eles acontecem bem abaixo da primeira camada da pele e ele é formado justamente como uma reserva de energia. Então, a gordurinha que você tem aí no seu organismo, ele é formado pelo tecido adiposo, tecido conjuntivo adiposo, que tem função de reserva de energia. Por quê? Porque gordura acaba se transformando em energia no nosso corpo. E também tem a função de barreira contra a diminuição da temperatura do nosso corpo. Então, esse tecido adiposo acaba mantendo a temperatura corporal, tá? Então, esse é o nosso tecido adiposo. Nós temos também o tecido conjuntivo denso, tá? Vou mostrar aqui a imagem de novo para a gente lembrar que o tecido conjuntivo denso. Aí nós temos, né, além do tecido conjuntivo denso, como eu já falei para vocês, é um tecido resistente, tá? É como se fosse a tração do nosso corpo. Então, ele possui muitas fibras, certo? E é justamente graças a essas fibras proteicas que esse tecido ele é muito resistente, tá? Então, é um tecido também que possui muita matriz extracelular e apresenta também uma barreira contra a penetração, certo? De partículas estranhas no nosso organismo. Então, é encontrado em grande parte na parte da derme, né? Que compõe a nossa pele. Então, o tecido conjuntivo denso, como o próprio nome já diz, é o tecido fibroso, é o tecido mais denso, mais resistente do nosso corpo, tá? E aí nós temos o tecido cartilaginoso, como o próprio nome já diz, vem de cartilagem, né? Então, as suas células produzem muita substância extracelular, que dá justamente uma consistência também firme a esse tecido e não rígido. É um tecido firme, mas ele não é rígido, tá? E aí, como exemplo, nós temos a orelha. Tá vendo que a orelha tem um tecido, ele é meio durinho, tá? Mas ele não é rígido, a gente consegue dobrar. Se você tocar aí, você consegue sentir. Também no nariz, né? Nós conseguimos sentir que é um tecido mais durinho, é um tecido resistente e firme. Também aqui, ó, na traqueia, certo? E a gente consegue ver também, né? Que é um tecido também que possui muitas articulações. E por fim, nós temos o tecido ósseo, né? Que ele apresenta também uma grande matriz extracelular, é rico em sais e cálcios, certo? E também é um tecido rígido, né? Porque justamente a parte óssea que sustenta o nosso organismo está presente também em todo o nosso sistema esquelético, tá? Então, o tecido ósseo, ele acaba cobrindo o nosso osso, dando essa resistência para a sustentação do nosso corpo. Então, gente, isso aí foi a nossa revisãozinha, tá? Então, é importante que vocês, sempre que tiver dúvida, faça a leitura do material, pode consultar os vídeos, né, solicitados do YouTube, ou então esses videozinhos de apoio que eu sempre coloco, né, quando eu tenho a oportunidade de gravar, tá? Eu vou estar postando também a correção das atividades da semana passada, ok?